Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para compartilhar algo com vocês. Acredito que eu tô com um problema aqui no meu padrão de câmera. Acostumei com o padrão de câmera aqui do iPhone e eu tô tentando fazer aqui as lives no YouTube também, mas a câmera que eu estou usando aqui para o YouTube não é tão boa quanto o iPhone. Então vocês que estão aqui no Instagram são privilegiados ainda, né? Mas mesmo assim, gostaria que você visitasse o meu canal do YouTube, Mr. Mentorias, que eu preciso investir nele um pouco mais. Eu percebo que as pessoas que estão no meu canal Mr. Soluções Brasil, que é quase 2 milhões de pessoas, quase todas não gostam das lives que eu faço, porque aparece 50, 40 pessoas nas lives. Isso quer dizer que talvez eu esteja fazendo live no canal errado. Mas o canal Mr. Mentorias é um canal, digamos que cristão. É o meu canal de pastor antigamente. Então lá tem muita mensagem cristã, todas elas são cristãs, motivacionais, inspiração. E eu decidi que eu vou começar a fazer lives no canal Mr. Mentorias. Só vou avisar no Mr. Soluções que eu estou em live no Mr. Mentorias. Quem quiser vem para cá. Quem não quiser vai ficar sem assistir. Porque eu acho que eu devo estar colocando as minhas lives no lugar certo. Bom, hoje eu voltei a caminhar. A ideia era correr, né? Mas eu fiquei com medo de correr e forçar um pouco, porque ainda não estou, digamos assim, certificado de que sarei 100%. Passei aí por uma fase difícil. Acredito que as minhas emoções me fizeram ficar doente fisicamente. Como eu tenho falado, o espírito que afeta a alma, que afeta o corpo. Se você está bem espiritualmente, a sua alma ela é completamente transformada na medida de um processo para ficar mais parecido com Cristo. Se a sua alma está bem, o seu corpo não adoece, ou o seu corpo fica bem. E eu, infelizmente, permiti que a água que estava do lado de fora do navio entrasse. E um navio não afunda pela água que está fora, ele afunda pela água que está dentro. Eu sou uma pessoa que valoriza demais a reputação, infelizmente, ou felizmente. Fui criado para ser homem de verdade. E quando eu comecei a ser chamado de golpista por consequência da irresponsabilidade do meu ex-sócio, eu permiti que isso me abalasse e eu fiquei doente. Tão doente a ponto de desmaiar 2 vezes em 1 hora mais ou menos. Peguei uma infecção intestinal, estava sentado no vaso, caí, acordei com a cara no chão, todo suado, sentei outra vez no vaso passando mal e caí outra vez. E acordei de novo com a cara no chão. Então, até hoje ainda sinto um pouco de dores aqui na minha região frontal, porque eu bati a cabeça 2 vezes, mas graças a Deus superei. E hoje eu estava caminhando, e ontem eu fui na igreja, e ouvi uma palavra, eu gostaria de compartilhar algo com vocês sobre isso, sobre essa palavra. Sabe, a palavra ontem foi que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus é algo essencial na vida do ser humano. Se você pensar comigo, quando Deus criou o homem e colocou o homem no Éden, ele passava todos os dias no Éden para bater papo com o homem. Todos os dias Deus passava no Éden para dar uma mentoria para o homem. E com isso, as pessoas, Adão e Eva, elas se satisfaziam, elas aprendiam como ter qualidade de vida. No Éden havia uma série de árvores e 2 árvores que seriam a decisão da vida deles. O Senhor falou, de toda árvore que tem no jardim você pode comer e a árvore da vida. Então, vou colocar aqui de uma forma didática para mostrar para vocês. Deus falou, de toda árvore que existe no jardim você pode comer e a árvore da vida. É como se o Senhor estivesse destacando, dizendo assim, corre rápido e come rápido a árvore da vida. Se eles comessem da árvore da vida, que é Cristo, a árvore da ciência do bem e do mal,
provavelmente seria tirada do jardim. Mas ele não foi esperto o suficiente, Adão, para correr para a árvore da vida e comer rápido. A árvore da vida é Cristo. E a árvore da ciência do bem e do mal é a nossa alma. Quando nós nos alimentamos da árvore da vida, que é Cristo, nós temos comunhão com o Senhor, ouvimos a voz dele no nosso ouvido físico e no nosso ouvido espiritual, que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu acredito que esse ouvir e ouvir é ouvir e ouvir. Primeiro você ouve no ouvido natural e depois você ouve no ouvido do coração. Esse ouvir com o ouvido do coração é quando você tem uma revelação, um insight, uma percepção espiritual e deixa de ser apenas cérebro e é impresso no seu coração. Isso transforma a tua vida e a minha vida. Eu, quando ouço algo de Deus, e quero confessar para vocês que ultimamente parece que eu não estou ouvindo muita coisa, deixei a água do lado de fora do navio entrar, fiquei mal. Ontem eu fui na igreja, ouvi Deus falar comigo. E ele falou isso. Eu preciso cultivar relacionamento com ele. Eu preciso voltar para o Éden, porque nós fomos expulsos do Éden. Quando o inseto convenceu Adão e Eva de comerem a árvore da ciência do bem e do mal, porque eles iam conhecer o bem e o mal, na verdade o bem eles já conheciam. Eles foram agora conhecer o mal. E aí, conhecendo o mal, não pode mais ficar perto de Deus. O Senhor tirou eles do jardim. Essa é a morte. A morte, de fato, não é um tiro na cabeça, uma paulada na cabeça. Não, a morte é a separação do Criador. Então, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, eles morreram. Eles perderam a comunhão. E a vida deles não ficou mais da forma que era. Eles perderam o privilégio de ter uma mentoria diária. Você e eu precisamos de uma mentoria diária com o Criador. Por quê? Porque Ele sabe tudo. Porque Ele conhece o nosso futuro. Porque Ele sabe que daqui um dia, um mês, um ano, 10 anos, 50 anos, nós vamos ter que fazer algo. E se nós perguntarmos para Ele o caminho certo da vida, nós vamos andar na direção desse algo. Agora, a maioria das vezes, infelizmente, por falta dessa mentoria, nós ficamos fazendo um zigue-zague na vida. E esse zigue-zague às vezes faz uma volta na montanha e não permite que a gente chegue no lugar do propósito. O povo de Israel, quando eles saíram de Canaã, aliás, do Egito, para ir para Canaã, eles ficaram rodeando no deserto 40 anos. Por quê? Porque não alinharam o coração para ouvir Deus falar no ouvido natural e no ouvido do coração. Morreram todos no deserto. Só entrou em Canaã Josué e Calebe, aqueles que ouviram Deus e obedeceram. Então, o segredo da vida abundante, o segredo do sucesso, o segredo de dar certo está em conectar-se com Deus e ouvir Deus falar. Veja que ao longo da história, todas as pessoas que tiveram um relacionamento íntimo com o Senhor foram bem-sucedidas. Veja que Noé recebeu de Deus uma direção para construir algo que não existia. Era uma loucura construir uma embarcação, porque na terra não chovia. Então, eu diria que, vamos pensar aqui, Deus manda você construir algo que não existe na terra. Por exemplo, o Senhor te manda construir um tipo de nave que vai acontecer algo que nunca aconteceu na terra. Foi isso que aconteceu com Noé. Nunca choveu. Da terra subia um vapor que regava as plantas. E aí Noé vem com uma conversa que está construindo um barco porque vai acontecer um dilúvio. E aí as pessoas falavam que você é louco, velho. Você está doido. E ele passou 100 anos construindo esse barco. 100 anos fazendo algo que era louco. Por quê? Porque ele ouvia de Deus. E qual foi o resultado? Ele e sua família escaparam do dilúvio, da morte. Se ele deixasse de ouvir Deus, o que aconteceria? Provavelmente ele e sua família também teriam morrido. Agora eu te pergunto, sempre está acontecendo algum dilúvio contra nós.
Eu passei por, por um dilúvio, por uma inundação há poucos dias. Está acontecendo uma grande inundação lá no Rio Grande do Sul. Eu passei por uma inundação há poucos dias atrás aí. Meu coração inundou de raiva, de medo, de, sei lá, tristeza, de angústia. Eu diria que até de ódio. Confesso para vocês que houve um momento na minha vida que eu estava com tanta raiva que a pessoa que me fez mal é lá da região. Eu falei, tomara que ele morra afogado lá nessas águas, miserável. O que ele fez comigo? Eu estava tão mal que eu cheguei a falar isso. Peço perdão a Deus e a ele também por ter desejado isso. Porque o ser humano, quando está longe de Deus, ele não presta para nada. Essa é a verdade. O ser humano, quando está longe de Deus, ele fica, eu diria que, possesso, possuído, influenciado, manipulado pela cobra. Então, ouvir a voz de Deus é essencial para você e para mim. Eu decidi, essa semana estava conversando com meu filho, graças a Deus que eu tenho um filho que é homem de verdade, inclusive é homem de Deus. Tem seus erros? Tem, eu também tenho, mas ele me deu um conselho, falou, pai, você precisa voltar a se encher de Deus, pai. Você precisa voltar a ficar mais firme na igreja, pai. Você precisa abençoar teus inimigos, pai. É assim que você vai ser aprovado. Considere esse como seu último teste e passe no teste para você desfrutar da bênção do Senhor completa na sua vida. Volta a congregar mais, volta a servir a Deus mais. O meu filho foi usado por Deus para me aconselhar. Glória a Deus por isso. Eu estou decidido que eu vou pelo menos 2 vezes por semana agora na igreja. Ouvir Deus falar comigo. E se Ele me falar algo que eu preciso me posicionar para ir mais vezes, eu vou ir mais vezes. Agora eu te pergunto, você tem vivido focado em ouvir Deus? Vamos pensar aqui em alguém que ouviu Deus e a vida dele foi muito bem sucedida. Abraão. A Bíblia diz que Abraão vivia em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma terra muito idólatra, mas também era uma grande metrópole, um lugar de comércio. Era um lugar onde havia um porto e muitas pessoas que viajavam de longe com embarcações paravam por ali. Eu diria que seria como a cidade de Santos aqui em São Paulo. Os navios param ali para desembarcar, embarcar, levar gente, buscar. Diria que fosse isso. Ur dos Caldeus era uma cidade assim, famosa. Mas Abraão, ele não se contentava com aquele estilo de vida da cidade. E a Bíblia diz que ele saía para ouvir Deus falar. Ele saía para ouvir de Deus fora, no campo. E Deus falou para ele um dia, falou, Abraão, o nome dele ainda era Abrão. Abrão quer dizer pai da altura, grandão. E aí o Senhor aparece para ele e fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quer dizer, ele tinha que usar a fé, porque ele estava saindo de mudança com mala e cuia, sem saber para onde ia. Era uma viagem sobrenatural, era uma viagem de fé. E ele saiu, errou, levou o pai, deveria ter deixado o pai, e levou um sobrinho, um parente. A palavra diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do pai. A terra aponta para os costumes, a parentela aponta para os relacionamentos e a casa do pai aponta para a segurança. Ele abriu mão dos costumes, mas não abriu mão nem dos relacionamentos nem da segurança. Ele continuou, levou o pai e o sobrinho. Teve muitos problemas até que se livrou de certa forma, Deus livrou ele. O pai dele partiu e depois o sobrinho dele separou dele. Aí a vida dele avançou muito, aí Deus continuou o propósito na vida dele. Agora, Abraão estava sempre ouvindo de Deus, buscando a Deus. E aí um dia ele aceitou uma estratégia que não veio de Deus. Ele não tinha filhos, estava ficando velho, 70 e poucos anos de idade, 60 e poucos anos de idade. E aí Deus falando com ele que ia dar um filho, ia dar um filho, ia dar um filho. Eu diria que mais ou menos aos 80 anos de idade, Sara
percebeu que ela não poderia mais engravidar, porque já tinha entrado na menopausa, já tinha secado o seu ventre, falou para ele assim, ó, vamos arrumar um jeito aí de você ter um filho, porque desse jeito você não vai ter herdeiro nenhum não, vai deixar tudo aí para os escravos. E aí Abraão até reclamou, falou, Deus, tudo que eu tenho vai ficar para o Eliezer, meu servo. O senhor me falou que ia me dar um filho, que ia me dar uma geração, cadê? Aí Sara arrumou uma estratégia que não foi ouvida de Deus. Ele falou, olha, você vai se deitar com a minha serva Agar, uma escrava, e combinou com a Agar que a Agar iria parir, ela ia engravidar e ela iria parir sobre as suas coxas. Quer dizer, a Agar, na hora de parir, tinha que sentar no colo de Sara e o neném sairia por entre as pernas de Sara. Isso seria um ato simbólico dizendo, esse filho é meu. Essa criança é minha, porque a escrava era dela e a criança ia nascer sobre as pernas dela, então a criança seria dela. Mas deu ruim. Deu ruim porque depois de um tempo Deus cumpriu sua promessa e nasceu Isaac. E aí Ismael se tornou um problema, porque Ismael já era, digamos assim, pré-adolescente e começou agora a brigar com o menino que seria o herdeiro. Ciúmes. Todo filho primogênito, quando tem o segundo irmão, o primeiro irmão, começa a ficar com ciúmes. E essa ciumeira começou a provocar confusão. E Sara resolveu mandar Agar embora com Ismael. E Abraão foi perguntar para Deus. Ele não perguntou para Deus se a ideia de se deitar com a escrava estava correta. Ele não perguntou, infelizmente. Cometeu o erro. Agora ele foi perguntar para Deus, Senhor, a minha mulher quer que eu expulse meu filho. Aí Deus falou, pode fazer. Pode mandar ele embora que eu vou abençoar ele. Ele vai ser uma grande nação. Ismael é o povo árabe de hoje. Ismael é o povo que guerreia contra Israel hoje. Ismael é o povo lá da Palestina que persegue o povo judeu e quer exterminar. É o grande problema que Sara arrumou para Abraão e para Deus. Uma confusão. Porque eles poderiam fazer acordo e viver como irmãos amigos. Apesar de um ser bastardo, filho de uma escrava, eles poderiam viver em acordo, mas o ódio entrou no coração deles e aí eles querem exterminar o povo de Israel. Então deixa eu te falar, toda vez que nós deixamos de ouvir Deus e arrumamos uma estratégia da nossa cabeça, nós vamos arrumar uma encrenca. Do jeito que Sara arrumou uma encrenca e Abraão arrumou uma encrenca, nós também arrumamos. Eu confesso para vocês que a encrenca que eu arrumei é culpa minha. Porque eu trabalhei um ano sem ganhar nada no Instagram, porque no Instagram a gente é escravo. Ganha nada, nada. Eu tenho uma área de membros no meu canal Mister Soluções Brasil. Sabe quantas pessoas tiveram disposição de me pagar R$ 4,90 por mês para eu colocar conteúdo exclusivo? Umas 10 pessoas. Imagina eu vivendo com R$ 49 por mês. Eu acho que eles já até pararam de pagar, porque eu parei de colocar os conteúdos exclusivos lá. Quando eu coloquei a estratégia. Apareceu acho que 10 ou 12 pessoas. E eu parei, espero que eles tenham parado de pagar, porque eu também nunca recebi esse dinheiro, nem sei se pagaram, acho que não pagaram não. Porque eu nunca vi esse dinheiro. Deixa eu te falar, toda vez que a gente arruma uma estratégia natural, a gente arruma encrenca. Essa estratégia da minha loja com esse meu sócio, que é árabe, por incrível que pareça, a coincidência está aí, ele também é árabe. Eu vou te falar, foi carnal, foi natural. Eu não ouvi de Deus. Não. Eu passei um tempão avaliando, tendo cuidado, fiz contrato, fiz um monte de coisa para prevenir. Mas não foi suficiente. Deus não me falou, vai. Deus não me falou, faz. E eu fico às vezes chateado, porque eu tento ouvir de Deus e eu acho que eu não estou conseguindo entender. Meu pai me falou esses dias assim, filho, você fez uma sociedade sem perguntar para Deus. Eu falei, pois é, eu acho que eu não sei mais como é que Deus fala, porque eu perguntei, mas eu acho que eu não sei mais como é que ele fala comigo. Eu acho que eu desaprendi. Isso quer dizer o quê? Eu estou longe, eu estou desconectado, eu não estou mais cultivando o passar pelo Éden todo dia. Só pode ser isso, não tem outro motivo, porque Deus está falando sempre. Você e eu é que não entendemos o que ele está falando. Sabe por quê? Ontem eu ouvi na palavra, porque você está longe. Para ouvir você tem que estar perto, para ouvir você tem que estar em silêncio. Uma das coisas que eu ouvi ontem na palavra foi, você já viu no Salmo
de vez em quando, uma palavra que se chama selar? Alguém aqui já viu? Escreve aí para mim, por favor. Sei que tem poucas pessoas aqui na live do Instagram, do YouTube. Não tem problema quantas pessoas tem. Eu agradeço por você estar me dando atenção. Porque na live do Mister Soluções sempre tem 60, 50 pessoas. Mas eu não vou arregar. Eu vou continuar na estratégia. Se as pessoas quiserem me ver e me ouvir, vão precisar vir para cá. Porque eu estou precisando melhorar as minhas estratégias de trabalho. Então, escreve aí para mim. Você já viu no Salmo, quando você lê, está escrito assim, selar? Aquela palavra selar significa silêncio. Fique quieto. O silêncio limpa os nossos ouvidos. O silêncio purifica a nossa audição. Para quê? Para ouvir Deus. Para ouvir Deus. Agora eu te pergunto, quanto tempo você fica em silêncio diante de Deus para ouvir Ele? Hoje eu fiz questão de nem correr, só caminhei. E eu fiquei caminhando e orando o tempo todo. A maioria dos dias, ou sempre quase, eu estou correndo em silêncio e tentando ouvir Deus falar. E Ele me dá uma impressão para eu fazer live. Hoje eu fiquei conversando realmente com Ele. Falando, perguntando, orando, só caminhando. Porque caminhando é mais fácil conversar, né? Correndo você gasta mais energia. A palavra selar, que está escrito nos Salmos, de vez em quando você vê, acaba um versículo, tem assim, selar. Quer dizer, silencie, fique quieto, ouça Deus falar com você. Aí eu te pergunto, você tem ouvido Deus falar com você? A tua vida tem sido uma vida de audição? Você tem experimentado a direção do Senhor? Ou você está vivendo igual eu, que tomei a decisão de fazer a sociedade com uma pessoa que é descendente de Ismael e não descendente de Isaac? Deixa eu te perguntar, você é alguém que exercita a sua fé? Ou você é alguém que exercita apenas o músculo? Você é alguém que busca ser guiado pela impressão do coração, do espírito? Ou você é alguém que busca ser guiado pelos números? Porque naquele momento eu fui guiado pelos números. Eu precisava ganhar dinheiro. Não é fácil passar um ano inteiro trabalhando sem ganhar dinheiro. E você encontra uma estratégia que realmente dá dinheiro. No primeiro mês eu ganhei 7 mil da minha parte. No segundo mês eu ganhei 15 mil da minha parte. E aí eu achei que eu ia decolar. E aí eu comecei a abrir a guarda. Eu comecei a acreditar. Eu comecei a aceitar as estratégias. E o Júnior tá aí. É meu parceiro, meu amigo, meu assistente. E sabe de tudo quanto eu briguei, quantas vezes eu briguei por conta de situações desagradáveis, de pedidos atrasados, de pessoas me chamando de golpista. Quantas vezes eu parei de postar conteúdo porque é como se fosse um protesto, dizendo enquanto você não resolver tudo eu não posto mais nada. Quantas vezes eu tentei resolver as coisas do meu jeito, mas qual era o jeito de Deus? Eu nem sei te falar qual era o jeito de Deus. Eu sei que chegou uma hora que eu não suportei mais na minha alma, porque eu tenho uma reputação e infelizmente, ou felizmente, eu gosto de zelar dessa reputação. Cheguei a ficar doente por conta dessa reputação. Eu empinei a carroça de vez e falei, acabou, não quero mais negócio com você, acabou. Eu propus para ele, fica com o negócio e eu pago metade do prejuízo. Mas é para resolver essa semana. E ele falou, não vou tirar nada do meu bolso. Eu falei, então, tu sai do negócio, eu assumo tudo. E eu vou resolver esse negócio rapidamente, porque o meu nome vale muito mais do que dinheiro. Ele falou, então tá bom, pode ficar com o negócio. Só que depois, o descendente de Ismael, quando percebeu que o descendente de Isaac ia prosperar, aí foi lá e prejudicou. O que fez? Tirou a minha conta no Instagram, tirou a minha
o meu acesso no Shopify, tudo com a intenção de me prejudicar. Não tem problema, eu vou continuar. Porém, eu preciso continuar ouvindo Deus falar comigo. Eu preciso continuar da forma correta. Hoje eu tenho um outro sócio, mas é um cristão. Primeira coisa que eu falei para ele: a primeira venda da loja vai ser a primícia consagrada ao Senhor. Você vai enviar o dinheiro da primeira venda para a igreja de oferta. Ele ficou feliz da vida com isso. Eu duvido que o árabe aceitaria um negócio desse. Eu falei para ele: nós vamos fechar todo mês e vamos entregar o dízimo da empresa. Metade na tua igreja e metade na minha. E ele ficou feliz com isso. Eu estou tentando fazer as coisas da forma correta. Agora eu te pergunto: você está pelo menos tentando fazer da forma correta? Ou você está vivendo de forma que a tua vida seja autônoma? Ou você está vivendo de forma que a tua vida seja algo sem controle? Um caminhão desenfreado, um carro desenfreado, quer dizer, sem freio, numa descida, carregado com muito peso. Te pergunto: você está ouvindo de Deus? Eu preciso ouvir mais de Deus. Cada decisão da nossa vida deveria ser ouvindo Deus antes de decidir. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente vai para Deus com a decisão feita no nosso coração. Eu vou te dar um exemplo. Um adolescente apaixonado. Aí, depois de apaixonado, depois que se enroscou, depois que se esfregou, depois que beijou, depois que às vezes até se relacionou sexualmente, apaixonou, chega para a mãe ou para o pai e fala: o que o senhor acha desse relacionamento? O que a senhora acha desse relacionamento? Aí a mãe fala assim: filho, essa moça não serve para você. Você não gosta de mim, porque você não me ama, porque você não quer me ver feliz. Fala a verdade, se não é isso que acontece. Escreve aí, por favor, me ajuda. Você já viu esse filme? Depois de apaixonado, você vai pedir conselho? Não adianta mais. Você tem que pedir conselho antes de apaixonar. Você tem que pedir conselho antes de se envolver. Eu fui pastor de uma rede de jovens com mais de 25 anos. Isso acontecia constantemente. Eu falava: não se relacione antes de ter o sim de Deus. Porque você vai apaixonar e depois, quando Deus falar não, você vai falar: está repreendido, é o capeta que está falando. Não faça isso. Mas não adiantava. As pessoas pegavam na mão, beijavam, se esfregavam, apaixonavam. E depois ia perguntar: o que você acha? Não dá certo. Porque não sei o quê, porque você não gosta de mim. Eu estou te falando que não dá certo baseado nos teus costumes e nos costumes dele, na tua fé e na fé dele, na tua maturidade e na maturidade dele, na tua idade e na idade dele. Eu estou te falando baseado no que está escrito na palavra. Está escrito na palavra: julgo desigual não dá certo. Está escrito na palavra: idoneidade quer dizer maturidade mais ou menos igual. Está escrito na palavra: você não pode colocar a emoção acima do espírito. Está escrito. Quem é guiado por emoção vive de problema. Quem é guiado pelo espírito vive de solução. Mas as pessoas não percebem. Eu lembro de uma situação, gente, que a moça... Olha que situação. Uma moça que tinha uma pensão legal. Na época lá, tipo 2011, 5 mil reais, 6 mil reais. Dava para viver muito bem a vida toda. Inventou de se casar com um cara muito carnal. Porque eu sabia que o casamento não ia dar certo. Os dois tinham completamente diferente os costumes, o padrão, tudo. Falei: não vai dar certo. Não vai dar certo. Não, porque não sei o que eu falei: faz um favor para você. Sai do Brasil.
vai passar uns anos nos Estados Unidos junto com a tua amiga que tá lá. A tua pensão dá para tu viver em qualquer lugar do mundo. Vai para lá porque tu tá viciada no rapaz. Depois, estando longe, talvez passe a adicção, a abstinência, e aí tu vai perceber o que eu tô falando. Vai, não foi. E o pior de tudo, eu fui tipo obrigado a fazer o casamento, porque era da minha rede. Eu falei, eu não gostaria de fazer esse casamento não é de Deus e não vai dar certo. Eu acho que não dura um mês esse casamento. Mas eu fui meio que obrigado. O pastor que estava acima de mim falou, não, você tem que fazer, é da sua rede, você tem que fazer. Eu falei, tá bom, eu faço. Eu não tive coragem, gente, eu não tive coragem de fazer a pergunta. Você se compromete a se casar e ser fiel até a morte? Eu não tive coragem de fazer esse tipo de pergunta para a pessoa dizer sim ou não. Não tive. Entreguei o microfone na mão dele e falei, faz os teus votos. Ele pegou o microfone e falou o que ele quis. Entreguei o microfone na mão dela e falei, faz os teus votos. Porque pelo menos nisso eu me isentei. Eu sabia que o casamento não funcionava. No mesmo dia do casamento, rolou maconha, rolou bagunça, rolou briga, rolou tudo. Uma semana depois estava separado. Eu tinha convicção no meu espírito que aquele casamento não dava mais que um mês. E aí, perdeu a pensão, arrumou a confusão, ficou agora com o nome de casado e largada, e ele era só o terceiro casamento a mais que acabava. Para ele não dá nada. Um homem que já separou 3 ou 4 vezes, quase que não suja nada na vida do cara. Infelizmente, quando o cara é bom de chaveco, ele chega numa outra moça e fala, eu separei já 3 vezes, mas é porque a fulana não prestava, ela fez isso, isso e isso. A outra fulana não prestava, fez isso, isso e isso. A cobra chavecando, e como a mulher é sensível ao chaveco, ela acaba acreditando. Deixa eu te falar, um cara que já separou 3 ou 4 vezes, não pensa que ele é santinho não, que nenhum casamento acaba por um lado só. Todo casamento que se acaba é culpa dos dois. Não estou falando que ele é uma porqueira, não. Mas não é santo. Todo casamento que se acaba é culpa dos dois. Mas a moça cai no chaveco. Porque o cara ganha bem, porque o cara tem um chaveco bonito, porque o cara fala bem mansinho. Sabe esses homens que falam bem mansinho? São os piores. Quem tem a conversa mansinha, assim, suave, aquela voz aveludada. Nunca é bruto como o mister, nunca fala alto como o mister, nunca fica nervoso como o mister. Aquela conversinha, sabe? Parece uma mocinha falando. Esses são os piores golpistas que existem. Os piores estelionatários que existem são aqueles que têm a fala mansinha. Os piores lobos que existem são aqueles que vêm quietinho, igual um gato quando quer pegar um pardal. Ninguém escuta o rastro, ninguém escuta o barulho. Isso é caçador. Deixa eu te falar. Vigia. Vai ouvir de Deus antes de se apaixonar. Antes de fazer um negócio. Antes de decidir por um negócio. Vai ouvir de Deus. A palavra é essa. Ouvir Deus. E é para você e para mim. Porque eu também tenho mania de tomar decisões sem ouvir Deus. Eu estava conversando com a minha mulher hoje. Falei, eu preciso encontrar um outro pastor que tenha disposição de me apacentar, de puxar minha orelha quando precisar, de me perguntar toda semana se eu estou bem. Não mais apenas um pastor que está à disposição quando eu precisar e procurar. Porque eu sou um cara, de certa forma, arrogante, que acha que não precisa ficar enchendo o saco de pastor. Eu preciso de alguém que seja mais pegajoso. Preciso de alguém que pegue no meu pé. Que me pergunte constantemente como é que está a minha vida sentimental, como é que está meus negócios, como é que está meu tempo de oração, como é que está meu relacionamento com Deus. Eu preciso disso para melhorar a minha vida. Eu estava falando isso para minha mulher hoje de manhã. Deixa eu te perguntar, como é que está seu relacionamento com Deus? Você está ouvindo de Deus? Você ouve Deus falar com você? Ou você é do tipo que só comunica a Deus que vai fazer tal coisa? Deus, eu vou fazer tal negócio, tá? Dá um jeito de me ajudar aí. No geral, nós somos assim. No geral, a gente é igual um adolescente que primeiro se enrosca e depois chega pro pai e pra mãe e fala, ó, tô apaixonado por aquela pessoa ali, vou me casar.
Quero que você me abençoe, quero que você me ajude, paga tudo as minhas contas, resolve meus problemas, tá? Afinal, papel de pai e de mãe é resolver problema de filho. Hoje em dia nós vivemos uma geração que tá assim, né? Os filhos não podem ajudar os pais, mas os pais são obrigados a ajudar os filhos. Eu já cheguei a ouvir, eu não pedi para nascer. Deixa eu te falar. O meu amigo tá me ligando aqui. Por gentileza, sabe, eu vou te falar uma coisa. Você e eu precisamos cultivar um relacionamento com o Criador. Se a gente quiser que dê certo a vida. Se não quiser que dê certo a vida, pode continuar do jeito que tá. De vez em quando você dá uma acertadinha e de vez em nunca você tem uma constância para crescer. Quem sabe da minha vida amanhã é Ele. Quem sabe dos meus erros amanhã, Ele. Quem sabe dos meus acertos amanhã, Ele. Agora eu vou te perguntar, você sabe por que nós não temos a prática de conversar com Ele? É porque existe uma cobra o tempo todo nos convencendo de que nós não precisamos conversar com Ele. A gente só precisa da árvore da ciência, do bem e do mal, e não a árvore da vida. Se você é do tipo que acha que sabe como fazer, se alimenta da árvore da ciência, eu quero te falar uma notícia muito ruim. Você está vivendo igual eu. Vamos melhorar. Vamos procurar cortar a árvore da ciência da nossa vida e viver conectado na árvore da vida, perguntando para Ele o que, como, quando, com quem fazer. Se você perguntar para Ele e tiver paciência, esse é um dos grandes problemas da minha vida. Eu até pergunto, mas na minha cabeça Ele demora para responder. E aí eu coloco as minhas condições e parece que eu tive confirmação. E aí amarro o jegue no toco errado. E depois eu arrumo encrenca. Simples assim. Isso é o que tem acontecido na minha vida. Eu não sei na tua. Talvez você esteja melhor que eu espiritualmente falando. Ou talvez você esteja até pior que eu espiritualmente falando. Ou talvez você esteja igual. Uma coisa é certa. Toda pessoa que ouve Ele falar não comete erro. Porque Ele não fala nada que vai prejudicar você e eu. Mas nós somos imediatistas, né? Pelo menos eu sou imediatista. Sou um cara acelerado. Sou um cara meio doido. Eu gosto das coisas rápido. O Júnior aí, ele percebe o tanto que eu sou doido. Peço as coisas para ele, um minuto depois eu pergunto se está pronto. É difícil. É difícil para mim também. Porque eu também me cobro. Eu me cobro. Eu quero prosperar. E eu me culpo porque não prosperei. Eu me cobro porque eu quero dar certo na vida. E eu me culpo porque não deu certo na vida. E acredite, eu já tive momentos na vida que deu muito certo. Eu já prosperei muito. Eu já tive decisões muito acertadas. Mas uma decisão errada destrói várias decisões acertadas. Exemplo, quando eu fui para os Estados Unidos, eu acredito que foi uma decisão acertada. Meus filhos estão lá, graças a Deus, prosperando muito. Minha filha se torna cidadã talvez esse ano ainda.
eu vou ter um green card daqui uns 3 ou 4 anos e vou poder voltar para lá e fazer o que eu quiser para trabalhar lá. E a minha filha se casou com um homem muito legal, meu filho também se casou, vai se casar esse mês, eu acho, mas está vivendo com uma moça muito legal. Nós estamos felizes com nossos filhos. Só que quando eu voltei para o Brasil, eu acho que eu tomei uma decisão muito besta. Eu peguei tudo que eu ganhei lá e investi no e-commerce. Sabe onde? No mercado escravo. Aquele que a gente chama de mercado livre. Foge daquele negócio, que aquilo ali se chama mercado escravo, para quem vende. Aquilo ali é uma arapuca para você perder tudo que você tem e o seu tempo na vida. Porque eles ganham 20% e você fica com 5 ou 10% de prejuízo para entregar os 20% dele. Foi uma decisão muito errada que eu tomei na vida. Fazer o e-commerce através deles. Mas eu não tinha audiência, como é que eu ia fazer? Eu tentei fazer um site meu, chamava Grace Store. Já errei até no nome, coloquei um nome em inglês. Brasileiro não sabe nem o que é inglês. Quando eu usava meu nome Mr. Solution, Mr.Solution, o povo chamava de MR Solution. Besteira você colocar um nome em inglês para um negócio no Brasil. Porque 99% das pessoas não sabem o que é o inglês. Hoje eu sou o Mr. Soluções. As pessoas sabem, mas antes era Mr. Solution. E o povo ficava me chamando de MR Solution ou MR Solution. Besteira, usar nome em inglês. Decisão errada. Aí eu troquei, falei, não, vamos colocar português, Mr. Soluções. Ok? Agora dá certo, o povo sabe que eu sou o Mr. Soluções. E aí pegou, e aí deu certo, e aí avançou. Hoje eu tenho audiência, hoje eu posso vender para uma parte dessa audiência sem ter que dar 20% para o mercado escravo. Agora, se você não tem audiência, deixa eu te falar, não entra nesse negócio de e-commerce sem audiência não, que isso é atraso de vida. Porque até você aprender a fazer tráfego pago, você já acabou com o seu capital de giro. Então construa uma audiência para depois você começar a vender. Então uma decisão errada de trabalhar no mercado escravo comeu tudo que eu ganhei em 3 anos e meio lá nos Estados Unidos. Mais ou menos o que eu trouxe, uns 150 mil reais e um ano de trabalho perdido. Então, nossas decisões tomadas na autonomia, pensando que Deus vai abençoar, são os piores erros da nossa vida. Vamos tentar, gente, aprender a ouvir Deus? Vamos tentar aprender a linguagem de Deus? Vamos nos esforçar para afinar o nosso instrumento, o coração, para tocar as notas que Ele quer tocar. Nós somos o instrumento e Ele é o músico que toca. Vamos tentar afinar o nosso coração em comunhão com Ele, ouvindo mais a palavra dEle, orando mais, buscando mais a Ele. Gente, eu estou fazendo essa live aqui exclusivamente para mim. Eu não estou nem me importando quantas pessoas estão ao vivo, quantas pessoas estão me assistindo. Não estou me importando. Eu estou falando para mim porque eu preciso ouvir essas coisas. Eu quero que você entenda uma coisa. Todo erro, toda besteira, tudo que dá errado na nossa vida vem a partir de uma decisão na árvore da ciência, do bem e do mal. Porque Deus, Ele não se baseia no bem e no mal. Ele se baseia no que é vontade dEle e o que não é vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Sabe o que significa isso? Boa, perfeita e agradável? A vontade de Deus é boa porque é inclusiva, é para todos. É perfeita porque não falta nada para cumprir a vontade dEle. E é agradável porque dá prazer. Aí eu te pergunto, na minha situação, na minha associação com o descendente de Ismael, a vontade de Deus estava presente?
Foi boa? Foi perfeita? Foi agradável? Não, não foi. Não foi boa porque não deu certo. Não foi perfeita porque faltou recurso. Chegou uma hora que ficou só a dívida para mim. E não foi agradável porque nunca deu prazer. Foi confusão desde o começo. Desde o começo. E o Júnior está aí, pode testificar se é verdade ou não. Ele sabe. Eu lutei muito contra o que ele mesmo me falava. Eilson, cuidado. Pode estar acontecendo isso, isso e isso. E eu discordava dele. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a nossa vida não pode ser autônoma. A nossa vida não pode ser guiada pela nossa mente. Nossa vida não pode ser uma via de mão única. Ou você aprende a falar com Deus e a ouvir Deus falar, ou você vai ser só um adolescente birrento ou birrenta, brigando com o pai ou com a mãe, dizendo: você não me ama, porque você não quer me ver feliz. Eu quero me casar com aquela pessoa. E o pai ou a mãe está enxergando literalmente: isso não vai dar certo. Mas o adolescente ou a adolescente enxerga somente maravilhas, porque o coração já apaixonou. Antes de apaixonar, nós precisamos aprender a ouvir o que ele tem para falar. Antes de apaixonar, nós precisamos acreditar no que ele está falando. Antes de apaixonar, nós devemos praticar a vontade dele. A pergunta é: você está ouvindo de Deus? Ou você está apenas contando para ele a tua decisão, esperando que ele te dê o aval? Porque ele não vai dar aval. Nunca. Ele se quieta. Ele fica quieto, esperando você quebrar a cara e voltar para ele, para começar de novo. Essa é a verdade. Mas ele não é ditador a ponto de te parar e de me parar. Ele é um pai amoroso que vê o filho andando de bicicleta e ele só pega pelos cabelos ou de alguma forma para salvar quando você realmente vai se matar. Mas enquanto você estiver andando só arranhando o joelho, arrancando um pedaço do cotovelo, machucado pequeno, ele deixa você aprender a andar de bicicleta. Simples assim. O pai é amoroso o suficiente para te proteger da morte, mas não de colher aquilo que você plantou. A lei da semeadura sempre vai se cumprir na minha vida e na tua vida. Vamos praticar, ouvir a voz de Deus. Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham um dia poderoso, maravilhoso, muito abençoado. Estejam orando por mim, que eu quero ser alguém que ouve a voz de Deus constantemente. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Forte abraço, gente. Tchau, tchau.